Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós precisamos falar sobre a decisão do próximo domingo, mas na verdade tudo aquilo que levará o Grêmio e de que forma o Grêmio chegará nesta decisão contra o Juventude. Domingo, partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, na Serra, em Caxias, no estádio Alfredo Jaconi. Não tem o tal do gol qualificado, o Grêmio vai precisar vencer para passar. Qualquer empate levará a decisão para os pênaltis. Mas o Grêmio não está bem. O trabalho, por enquanto, do treinador é ruim. Mas o que explica isso? Tem briga nos bastidores? Tem grupo dividido? Tem vestiário rachado? Tem elenco contra o treinador? O que está acontecendo de fato que faz com que o Grêmio não desempenhe? É salário atrasado? Tem alguma coisa que a direção está devendo para os jogadores? Ou é qualidade? Ou é treinamento? Qual é a explicação? Eu conversei com muitas pessoas do ambiente, do dia a dia do Grêmio, dos bastidores do clube, para procurar entender essa situação e trazer aqui para vocês. Vamos falar também sobre uma inevitável comparação com o nosso rival, que já está com um pé na decisão, depois de ter vencido o Ipiranga no Colosso da Lagoa em Erechim por 3-0. Agora é protocolar, eles vão confirmar a vaga na semana que vem jogando no estádio Beira-Rio. E o Grêmio conseguiu finalizar um acordo para que a saída seja concretizada e o jogador, inclusive, já está viajando. A gente fala sobre tudo isso em nome de Empório da Família, Crepe do Alemão, Hora do Pastel. Antes eu peço que tu deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, se inscreva já aqui no início. Também ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários sobre todos os temas. A gente fala sobre todos os temas e muito mais detalhadamente depois da vinheta. Muito bem, pessoal, primeira coisa que eu preciso tratar aqui com vocês é a inevitável comparação com o nosso rival. O Internacional fez um ano terrível ano passado. Não que o nosso tenha sido bom, o nosso foi ruim também, mas o deles foi pior. Eles quase foram rebaixados na última rodada, dependeram ali de uma combinação bizarra de resultados e acabaram dando uma sorte danada e conseguiram permanecer. Trocaram de treinador, faltando poucas rodadas, enfim, chegou o Abel, deram muita sorte também. Essa é a verdade, né? Tiveram alguma competência, óbvio, mas deram muita sorte também. Mas um elenco bagunçado, um elenco caro, jogadores insuficientes. Se a gente for fazer o comparativo, jogador por jogador, claro que o Inter tem vários jogadores de qualidade, né? Alan Patrick, enfim. Mas eu acho que o Grêmio é melhor. Acho que o Grêmio tem mais jogadores de qualidade, em diferentes setores. Talvez o Grêmio tenha um time mais equilibrado. Se a gente for olhar o elenco, acho que ainda mais. Perdão. Agora, o treinador deles chegou, pegou um vestiário que estava desmobilizado, pegou um clube que estava desmobilizado, um time que não corria, que não competia, e deu pegada, vibração, atitude pro time. Os caras estão querendo, estão pegando. Tem organização, o time está organizado. Ah, Bruno, mas olha só, no Campeonato Brasileiro eles estão piores do que a gente. Eles pegaram um calendário mais duro também do que a gente, né? Claro que o vacilo deles foi ter perdido para o Atlético Paranaense. Isso é inegável. Agora, a gente tem que olhar o jogo além do resultado, porque senão a gente não olha mais jogo. A gente só abre o site, o aplicativo do SofaScore e olha, o resultado tal. Se eu empatei na rodada e o outro perdeu, é porque eu fui melhor do que o outro. Em termos de resultado, sim. Mas se tu for olhar a longo prazo, talvez tu tenha empatado em casa com o Remo e o teu adversário tenha perdido de 1-0 fora pro Flamengo. Então a gente tem que olhar o todo. Eu não tô aqui para levantar a bola do Inter, muito pelo contrário. Mas é que pelo tamanho da nossa rivalidade, é inevitável o comparativo. E a gente olha pro Pesolano lá e vê que ele deu um time. O torcedor colorado hoje, ele olha pro time dele e ele sabe quem é o goleiro, quem é o lateral, quem é a linha de defesa, os meio-campistas, os atacantes, etc. A gente não tem isso. O Luiz Castro não deu isso pro Grêmio ainda. Por quê? Ele tá devendo. Ele tá devendo bastante, o trabalho é fraco. Eu não defendo a saída. Acho que seria loucura e injusto pedir a saída dele com 1 mês e meio de trabalho aproximadamente. Mas ele precisa ser cobrado. Ele precisa rapidamente apresentar uma melhora e precisa ser pro jogo de domingo pro Grêmio classificar no Campeonato Gaúcho. Aí chegam os questionamentos. O que está acontecendo internamente? O Grêmio tem problemas internos, tem vestiário rachado. Eu conversei com muita gente que me garante o seguinte: não é só um discurso externo para blindar. O Grêmio não tem nada de jogadores contra treinador. Pelo contrário,
A relação entre Luiz Castro, a sua comissão técnica e o grupo de jogadores, ela é ótima. A relação, ela é ótima. Todo mundo diz que o Luiz Castro é um cara gente boa pra caramba, que o Luiz Castro é um cara do bem, que o Luiz Castro é um cara justo nas suas escolhas, que ele é olho no olho, que ele conversa com os atletas, que o que ele tem pra resolver com o jogador, ele resolve com o jogador. Todo mundo faz relatos maravilhosos sobre a maneira como ele deixa o ambiente, a relação que ele coloca no vestiário com o grupo de atletas. E também não tem nenhum problema com algum integrante da sua comissão técnica. Então, o problema não é de relacionamento. Até entre os jogadores chegaram a me relatar que houve uma atitude, um episódio mais específico de 2 atletas de sistema defensivo, vou parar por aí, não vou expor esses 2 atletas, nem mesmo a situação, mas uma ação de 2 atletas que desagradou o grupo bastante. Mas me garantiram que foi algo isolado, pontual e já superado. Isso em algum momento aqui no início da temporada trouxe algum problema, alguma dificuldade. Mas repito, me garantem que foi pontual e que já está superado, então, por hora, não vou aumentar essa situação, até para não criar uma crise, não sei se demasiada, né? Até porque acho que não tem crise, mas para não criar uma situação desnecessária. Então o problema não é de relacionamento. O vestiário não está rachado e não tem problema do grupo com o treinador. Qual é o problema então? O problema é o trabalho dele até aqui. E não aquilo que a gente vê tão somente nos jogos, mas a falta de repetição. Essa é uma questão que foi colocada, essa é uma preocupação entre os atletas. Os dirigentes, eles tentam tratar isso com normalidade, pensando o seguinte: é um início de temporada, é um período de testes, ele está avaliando todo mundo, ele está dando oportunidade para todo mundo, sem olhar para a carteira de identidade. Ele está colocando os mais experientes, ele está colocando os mais jovens, quem joga bem ele mantém, quem joga mal ele retira, só que isso não está pegando bem, entre aspas, no vestiário. Alguns jogadores estão um pouquinho mais incomodados com essa questão. Por quê? Porque o Grêmio não chega a um entrosamento, o Grêmio não chega a um conjunto de equipe, o Grêmio não forma um time com essas mudanças, com essas variações constantes. E gera, em algumas pessoas do ambiente, sim, certa insatisfação. Porque dá a ideia que o treinador também não tem convicção nas suas escolhas. Um jogo eu sou escolhido, se eu for mal já saio. Então eu não tenho tempo para oscilar. Muda muito rápido. E aí não é ruim só para o atleta. Não é ruim só avaliando individualmente, mas é ruim para o time como um todo. E essa é a principal questão do momento, pelo que me disseram nos bastidores. Não tem problema nenhum de vestiário rachado, não tem problema nenhum de ambiente de briga interna. A não ser um caso isolado, repito, que já me disseram estar superado. O Grêmio concluiu 100% a saída do Edenilson, inclusive ele já embarcou, já viajou, está indo para o Botafogo e muito em breve, a qualquer momento, o Grêmio vai oficializar essa saída. O Edenilson não é mais jogador do Grêmio, o Grêmio já havia chegado em um acordo, já havia trazido aqui para vocês, mas ontem, antes da partida, o presidente falou na zona mista, disse que faltavam alguns detalhes, etc, não quis confirmar, foi cauteloso, normal, faz parte, mas agora é 100%, Edenilson não é mais jogador do Grêmio. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.